E aí, que tal a gente montar um kit de ferramentas para dominar a língua portuguesa de uma vez por todas? A ideia aqui é bem simples. Vamos juntar as peças essenciais para mandar bem em qualquer prova e, claro, na vida. É um arsenal prático, direto ao ponto. Vamos começar? E para a gente já ir aquecendo os motores, fica aqui um pequeno desafio. O que é que uma receita de bolo e uma piada têm em comum? Parece uma pergunta meio maluca, né? Mas a conexão entre essas duas coisas revela a primeira e talvez a mais importante ferramenta do nosso kit. A resposta vai mudar o jeito que a gente enxerga qualquer texto. E essa primeira ferramenta é o que a gente vai chamar de planta baixa. Pensa bem, nenhum arquiteto começa a levantar uma parede sem ter um projeto, certo? Com os textos é exatamente a mesma coisa. Para entender de verdade o que a gente lê, primeiro precisamos enxergar a estrutura por trás das palavras. O ponto central aqui é entender a diferença entre tipo e gênero textual. Olha só, o tipo é estrutura bruta, a fundação. O texto conta uma história, então é narrativo. Descreve algo, é descritivo. Dá uma ordem, é injuntivo. São as regras da construção. Já o gênero é o que a gente faz com essa estrutura no dia a dia. É a casa pronta, sabe? Com um propósito claro. Uma piada existe para fazer rir. Uma receita para ensinar a cozinhar. Um e-mail para comunicar. Cada gênero tem uma função social específica. E com isso, a gente resolve o nosso enigma do começo. Uma receita de bolo, dá ordens, um passo a passo. Então a estrutura dela é do tipo injuntivo. Já a piada, bom, ela conta uma historinha, né? Ou seja, tem uma estrutura narrativa. Viu só? Estruturas totalmente diferentes, mas as duas são gêneros textuais com funções sociais muito claras. Uma existe pra gente comer bem, a outra pra gente se divertir. É essa a lógica. Ok, então com a planta baixa na mão, a gente já entende como um texto é construído. Agora, vamos pegar a nossa segunda ferramenta, a lente. Com ela, a gente vai aprender a focar nos detalhes e, o mais importante de tudo, a enxergar aquilo que não está escrito com todas as letras. Dá uma olhada nessa frase bem simples. Ana Júlia andava cabisbaixa. O que exatamente essa informação nos diz? A resposta tem, na verdade, duas camadas. E saber diferenciar uma da outra é o que separa uma leitura superficial de uma leitura realmente atenta. E aqui está a grande sacada. A primeira camada é a compreensão. É o que está ali no texto, preto no branco. Cabisbaixa quer dizer literalmente de cabeça baixa. Ponto final. Agora a segunda camada é a interpretação. É o que a gente conclui a partir disso. Usando o nosso conhecimento de mundo, a gente interpreta que a Ana Júlia provavelmente estava triste, chateada com alguma coisa. Compreender é decodificar a palavra. Interpretar é ir além do texto. E saber isso é uma arma poderosíssima para qualquer prova. Os enunciados das questões praticamente entregam o jogo. Se a pergunta começa com segundo o texto ou o autor afirma que, ela está pedindo compreensão. A resposta vai estar lá, escrita. Agora, se aparecer um infere-se que ou conclui-se que, aí sim, é hora de usar a lente da interpretação e buscar o que está nas entrelinhas. Perfeito. A gente já tem a estrutura e a lente. Mas, sabe, tá faltando uma peça fundamental. É que nenhum texto existe numa bolha, isolado do mundo. Ele sempre está conectado com a realidade. Por isso, a nossa terceira ferramenta é o mapa do contexto. É ele que nos ajuda a entender como a época, o lugar e as pessoas podem mudar completamente o significado das palavras. Esse mapa tem nome e sobrenome variação linguística. A ideia é que a língua portuguesa é, na verdade, um organismo vivo. Ela respira, ela muda, ela se adapta o tempo todo, dependendo do momento histórico, da região do país, do grupo social e até da situação em que a gente está. E o mais fascinante é ver essa evolução na prática. O pronome você é um exemplo perfeito disso. Ele nasceu lá no século XVI, super formal, como vossa mercê. Com o tempo e o uso foi se desgastando, virou vós mercê, até chegar no você que a gente usa hoje sem nem pensar. É a história da língua acontecendo dentro de uma única palavra. Incrível, né? E essa variação não acontece só com o passar do tempo, não. Acontece também no espaço. O mapa do Brasil é um verdadeiro mapa de palavras diferentes. Aquela raiz que em boa parte do Sudeste é mandioca, no Nordeste vira macaxeira. A salsicha que a gente conhece, se for pedir em Curitiba, é melhor chamar de vina. É a riqueza da nossa língua se mostrando em cada cantinho do país. A variação também é social. Ela meio que define a qual tribo a gente pertence. Pensa nas nossas avós. Para elogiar algum bonito, elas talvez dissessem que a pessoa era um pão.
Hoje, na mesma situação, a gente ouve os mais novos falando é meu crush. A função da palavra é a mesma, mas o vocabulário mostra a identidade de cada geração. E por último, a gente adapta a língua dependendo da situação. É só pensar no nosso dia a dia. O jeito que a gente falaria com uma autoridade, tipo um juiz, não tem nada a ver com um papo descontraído com os amigos. E é ainda mais diferente do jeito que a gente escreve trocando mensagens, né? A gente nasega entre o formal e o informal o tempo todo, é quase automático. Essa é a variação de estilo. E pronto, nossa caixa de ferramentas está completa. Com esses 3 instrumentos na mão, a língua portuguesa deixa de ser um bicho de 7 cabeças e se torna um território fascinante, prontinho para ser explorado. Vamos só dar uma olhada em tudo que a gente juntou. Então, recapitulando, o nosso kit tem, primeiro, a planta baixa, para a gente entender a função e a estrutura de qualquer texto. Segundo, a lente, para aprender a enxergar não só o que está dito, mas o que está escondido nas entrelinhas. E terceiro, o mapa do contexto, para a gente nunca esquecer que a língua é viva e se adapta. Com isso, qualquer texto se torna decifrável. E para a gente fechar, fica uma provocação. A gente viu vossa mercê virar você e a gíria pão virar crush. A língua não para de se transformar. Então a pergunta é, qual será a próxima grande mudança que já está acontecendo agora bem debaixo do nosso nariz? A história do nosso idioma está sendo escrita neste exato momento.